Deixa eu pregar na temática do ano para você ter mais uma noção do que é isso, do que é frutificar na vida cristã. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vô-lo conceda. Aqui numa introdução, em primeiro lugar, foi Deus que nos escolheu para frutificar. Ele escolheu os seus discípulos para frutificarem. É uma escolha dele. Segundo lugar, ele não pediu, ele ordenou. O texto que eu acabei de ler, para que vades e deis fruto. Deus só pede alguma coisa ao seu povo que é possível de fazê-la. Você não vai encontrar uma ordenança na Bíblia onde a vida cristã é inatingível à prática. Ele não pede. Isso aqui é muito importante, meu irmão. Ele não está pedindo se você vai querer ou não vai querer. Ele dá uma ordem para que vades e deis fruto. E o que é o fruto? É tudo aquilo que produzimos na vida cristã e glorifica a Deus. É tudo aquilo que produzimos na vida cristã e engrandece o seu reino. É tudo aquilo que produzimos na vida cristã e abençoamos outras pessoas. É tudo aquilo que produzimos na vida cristã e edificamos a nós mesmos. Isso é o fruto. Nós não estamos falando do fruto do Espírito. Nós estamos falando daquilo que você produz na vida cristã. É interessante que frutificar na vida cristã não é temporal nem sazonal. Porque produtos agrícolas, eles são temporais e sazonais. Só dá nesse período. Só dá nesse tempo. Não. A vida cristã não. A fim de que o vosso fruto permaneça. Isso é, frutificar na vida cristã é um ato constante e contínuo. Não é um ato sazonal ou temporal. Em último lugar, aqui na introdução, é que só em Cristo, como você viu até no vídeo, que foi citado João 15:5, só em Cristo você pode frutificar. Você não vai frutificar por religiosidade, você não vai frutificar porque você estabeleceu um conjunto de regras e acabou. Não, você só frutifica em Cristo. João 15:5, ele diz, olha, eu sou a videira e vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse produz muitos frutos, porque sem mim nada podeis fazer. Agora, é importante, porque nós pentecostais damos muita ênfase a dons, para a gente saber essa diferença de frutos e dons. É importante. É importante a gente se situar aqui. Uma coisa são os dons, outra coisa são os frutos. Os dons é de Deus para o homem. Está lá em Tiago, capítulo 1, versículo 17, que toda boa dádiva e dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, onde não há mudança nem sombra de variação. E 1 Coríntios 12:11, quando fala de dons espirituais, a temática é a mesma. O Espírito distribui a cada um como ele quer, mostrando que os dons vêm de Deus para o homem. A verdade é que os dons, eles edificam o corpo de Cristo e autentica a obra de Cristo. Agora,
Os dons é de Deus para o homem. O fruto é do homem para Deus. O próprio texto que eu acabei de ler. Para que vades e deis. São vocês que têm que dar fruto. O fruto é de homem para Deus. O dom é de Deus para o homem. O fruto é uma prova da prática do nosso cristianismo. Quando você frutifica, como eu disse, o que é o fruto? Tudo aquilo que você faz que glorifica a Deus. Tudo aquilo que você pratica engrandece o reino de Deus. Tudo aquilo que você faz abençoa pessoas. Tudo aquilo que você faz edifica a si mesmo. Então, o que você precisa entender é que o cristão não é conhecido pelos dons, mas pelos frutos. E nisto o Pai é glorificado, João 15:8. Que deis muitos frutos, e assim sereis meus discípulos. Então, o reconhecimento como discípulo de Cristo e como vida cristã é através da frutificação. Nós, pentecostais, damos ênfase às pessoas que têm dons. O dom é de Deus, para edificar o corpo de Cristo e autenticar a obra de Cristo na terra. É ato da soberania de Deus. Agora o fruto não. É ato da prática do seu cristianismo. É onde eu brinco, é aqui que a coruja dorme. Agora, preste atenção a isso aqui. Como é que eu posso produzir bons frutos? A Bíblia é um livro que mostra a verdade sobre qualquer assunto. Como é que você pode produzir bons frutos? Bem, em primeiro lugar, você tem que entender que só existe uma maneira, um tipo de fruto que o cristão tem que produzir. São bons frutos. Não pode ser, na prática da sua vida cristã, você produzir maus frutos nem vida infrutífera. O cristão só tem uma opção, frutificar ou frutificar. E frutificar coisa boa. E Jesus trata disso quando ele fala em Mateus capítulo 7, do versículo 17 ao 20. Toda árvore boa produz bons frutos, toda árvore má produz maus frutos. Não pode a árvore boa produzir maus frutos, nem a árvore má produzir bons frutos. E toda árvore que não produz fruto, corta e lança no fogo, porque pelos seus frutos conhecereis. Então, tanto produzir mau fruto, como vida infrutífera, não presta para a vida cristã. O que presta para a vida cristã é você e eu produzirmos bons frutos. Então eu vou te dar uma dica. Como é que você pode produzir bons frutos? Então vamos lá. Primeiro, ter a consciência para quem você está produzindo. Isso aqui é importante, meu irmão. Porque tem pessoas que estão produzindo frutos para si mesmo. Estão produzindo frutos para serem reconhecidas. Esse fruto não vai prestar para nada. A primeira consciência é dizendo, o que eu estou produzindo no reino, eu estou produzindo para Deus. Aquilo que está em 1 Coríntios 10, 31. Quer comais, quer bebais, quer façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Segundo lugar, se você quer ter uma vida frutífera, obediência. O princípio mais importante da Bíblia para a nossa vida, que vem desde a eternidade, antes da criação do homem e da queda do homem, e vai permanecer na eternidade quando a igreja chegar no céu. Não vai se abrir mão da obediência, para que vades e produza frutos. É a ordem. Então, você tem que obedecer àquilo que Deus tem mostrado, instruído na sua palavra, e que é possível eu frutificar. Terceiro lugar, a fidelidade. 1 Coríntios 4:2 diz que requer que o dispenseiro se ache fiel. Fiel é aquele que cumpre aquilo a que se obriga.
Então você decidiu entregar sua vida a Cristo, você decidiu ser discípulo de Cristo, que você não é obrigado a isso, então seja fiel a essa decisão. Se você decidiu entregar a sua vida a Cristo, e se você decidiu ser discípulo de Cristo, então frutifique. Produza bons frutos. Agora é interessante uma coisa que nós conhecemos naquela parábola, na palavra do servo fiel e infiel, de Mateus 24:15. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor colocou sobre a sua casa? Então nós temos saber para quem estamos produzindo o fruto, a obediência, a fidelidade e a prudência. O que é a pessoa prudente? A pessoa moderada, é a pessoa que evita cometer dano e erro. Agora você diz assim, pastor, por que? Quem é, pois, o servo fiel e prudente? Por que a fidelidade está junto de prudência? E a prudência junto de fidelidade? Porque fidelidade sem prudência gera desperdício. E prudência sem fidelidade gera inconstância. Bota na tela isso aí, por favor. É importante você guardar isso aqui. Fidelidade sem prudência gera desperdício. É muito fiel, não é prudente, vai fazer bobagem. Prudência busca evitar dano, evitar erro, moderado. Mas sem fidelidade gera inconstância. Por isso que fidelidade e prudência estão coladas uma na outra. Você tem que ser fiel e prudente, você tem que ser prudente e fiel, para que você possa frutificar. Uma outra marca para você frutificar é ser diligente. Diligente é o ativo, é o prestativo, é o disposto, é o otimista, é o que trabalha. O apóstolo Paulo, em Romanos 12:11, diz, sede fervorosos no espírito e não vagarosos no cuidado. Ele está falando diligente. Deixa para amanhã. Rapaz, tem um irmão aqui que está com uma doença grave, está precisando de uma visita. Semana que vem nós vamos lá, já está na glória. Você vai visitar ele na glória? Então, o dilema é para fazer agora, então vamos fazer. É para resolver agora, vamos resolver. Esse é o diligente. Sexto lugar, se você quer produzir bons frutos, isso aqui é uma marca, cooperador. Uma definição de cooperador, aquele que não tem a pretensão de ser o primeiro. Cooperador é aquele que não tem a pretensão de ser o primeiro. O negócio dele é ajudar. O negócio dele é trabalhar em equipe para produzir mais frutos e frutos com qualidade. Não é ser um individualista na igreja. Só eu trabalho, só eu faço. Se eu não fizer, ninguém faz. Eu já conheço essa cantiga. Eu não cheguei ontem na igreja. É o cooperador. Está precisando de quê? Se tirar o cara de uma posição, faz queixinha. Tirou ele de uma igreja afiliada, faz queixinha. Arruma um grupo para dar uma de vítima. Eu já conheço essa história. Eu sei como é que isso opera. Sabe? É o tipo de gente que não trabalha para o todo. Não trabalha para o reino, trabalha para o seu nome. Se não tiver à frente, não faz. Se não for o principal, não quer. É que é cooperador. Você quer frutificar? Eu estou aqui para fazer a igreja crescer. Eu estou aqui para ajudar a desenvolver. Eu estou aqui para ajudar outros que estão na frente. É o cooperador. Sétimo, se você quer ter uma vida frutífera, boa vontade. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 17, diz assim, se faço de boa mente, tenho galardão, mas de má vontade, apenas uma dispensação me foi confiada. Se tenho prazer no que faço, eu vou ter galardão. Se faço porque estou sendo obrigado,
Apenas uma dispensação te foi confiada, não tem galardão nenhum. Então, você quer frutificar no reino? Bota na tua mente e teu coração. Boa vontade. Está tomando conta de criança? Boa vontade. Está tomando conta no estacionamento? Boa vontade. É professor de escola dominical? Boa vontade. É obreiro? Boa vontade. É pastor? Boa vontade. É evangelista? Boa vontade. Boa vontade. Faço porque quero, faço porque gosto e faço porque tenho prazer de fazer. Em oitavo lugar, sem isso aqui, meu filho, seu fruto está incompleto ou está imperfeito? O amor. O amor é a marca do frutificar. É o amor. É tão interessante que quando você lê o texto hoje você tem capítulos e versículos, mas o texto é direto. O texto do original é direto. Você lê o versículo 16 e o versículo 17 é a continuação. Isso vos mando que vos ameis uns aos outros. O que Cristo está falando, você vai frutificar, você tem que colocar o amor nessa frutificação. E Colossenses 3,14 diz que o amor é o vínculo da perfeição. Significa que tudo que não tem amor é incompleto. Se você vai frutificar em qualquer área da vida, o amor tem que estar. É o gomo do fruto do Espírito. É um dos gomos dos 9. Agora, olha que coisa interessante que Paulo diz em 1 Coríntios 16,14. Todas as vossas coisas sejam feitas com amor. Todas. Todas as vossas coisas sejam feitas com amor. Porque, irmão, sem amor, a sua frutificação vai estar incompleta. Agora, escute o que eu vou falar com vocês aqui agora. Frutificando com excelência. Beber até um pouquinho d'água. A escola teológica que eu pertenço é da Assembleia de Deus. Você pode falar o que você quiser da Assembleia de Deus, mas a Assembleia de Deus, com fundamento teológico, é imbatível. Uma coisa que estragou um pouco a nossa denominação foi costumes misturados com teologia. Mas, meu irmão, quando você separa costume e só teologia, entra na fila aí para aprender. Porque a Assembleia de Deus, teologicamente, ela tem uma base fundamental incrível. Eu tenho dito aqui e vou repetir. Uma coisa são verdades teológicas, outra coisa são teorias teológicas. Eu posso fazer qualquer argumentação teórica, teológica, desde que não cometa heresia. Mas eu tenho que ser honesto quando eu fizer isso. Eu não posso fazer afirmações teóricas dizendo que isso é fundamento teológico. Porque aí estou ensinando ao povo da igreja que eu sou pastor. Toda vez que alguém fizer uma afirmação teológica, cadê a Bíblia? Cadê o texto? Eu fico vendo pregadores fazerem afirmações teológicas, eu fico perguntando para mim, onde é que está? Cadê o versículo? Cadê o texto da Bíblia? Não tem. Então é uma argumentação teológica. Não é heresia, mas é uma argumentação. Eu vou fazer uma argumentação teológica. Não é heresia. Tudo indica que isso é um dos motivos, mas eu não posso afirmar que é. Por exemplo, se eu chego aqui e digo assim para vocês, por que Deus não matou o diabo? Por que Deus não matou o diabo?
Não tem um versículo na Bíblia que me explique porque Deus matou o diabo. Então, vou fazer uma conjectura. Por que Deus não matou o diabo? Você só mata aquilo que te ameaça e que pode te prejudicar. Então, por que Deus não matou o diabo? Não vai me prejudicar. Não vai tocar em mim. Não pode me matar. Vou deixar ele aí para ele saber quem eu sou. Eu estou fazendo uma conjectura. Eu não posso fazer essa afirmação porque não tem. Então eu tenho que ser honesto. Eu estou fazendo uma conjectura teológica. É isso que o pregador, qualquer pregador, tem que fazer. Olha, eu vou fazer uma conjectura teológica. Agora, quando eu faço uma afirmação teológica, cadê a Bíblia? Cadê a Bíblia? E eu vou fazer uma afirmação teológica. Eu falei só um pouquinho na Isla Vec e alguém não gostou muito do que eu falei. Mas agora, gostando ou não, vai me engolir, como diz o outro. Eu vou fazer uma afirmação teológica, vou falar alguma coisinha que eu falei aqui na Isla Vec. E agora, só vou te dar mais fundamento. Eu cheguei a falar, mas vou te dar mais fundamento para provar o que eu estou falando. Agora eu vou fazer uma afirmação teológica. E quando eu digo que vou fazer uma afirmação teológica, eu vou ter que apresentar a Bíblia para você. Eu estou falando sobre frutificando com excelência. Então eu vou falar sobre capacitação e unção. Você quer frutificar com excelência? Capacitação e unção. Capacitação é a capacidade de colocar em prática suas habilidades e conhecimentos. Capacitação é a capacidade de colocar em prática suas habilidades e conhecimento. Unção é um revestimento de poder na vida de uma pessoa para cumprir um propósito no reino de Deus. A capacitação não substitui a unção, nem a unção substitui a capacitação. A unção potencializa a capacitação. E a unção e a capacitação juntas potencializam, maximizam o seu potencial. Eu vou provar isso na Bíblia. Eu fiz uma afirmação e agora eu vou para a Bíblia. Eu estou dizendo que é muito importante capacitação e unção para você ter uma frutificação de excelência. Então eu vou provar isso na Bíblia. Capacitação não elimina unção. Unção não elimina capacitação. Unção e capacitação maximizam seu potencial. Então vamos para a Bíblia. José. José, na casa de Potifar, e José na cadeia. 13 anos para chegar a ser o governador do Egito. José tinha uma unção de governo. No versículo 3 de Gênesis 39, no versículo 23, isso é, na casa de Potifar e na cadeia, diz assim: tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Não é ele que prosperava, era a unção na capacitação de José. Se ele tinha só unção e não precisava da capacitação, por que ele não saiu direto para o palácio? Porque ele teve que aprender na casa de Potifar a ser capacitado a trabalhar com riqueza. Ele teve que ir para a cadeia para ele aprender a desenvolver a habilidade de lidar com miséria, escassez, porque ele ia governar esses dois períodos. Ele precisava aprender língua, costumes e cultura do egípcio,
porque ele ia ser governador deles. Então, mesmo ele tendo uma unção de governo, ele não saiu direto para governar. Ele teve que desenvolver as habilidades e o conhecimento, isso é, a capacitação. E você vai ver que Faraó vai falar acerca dele. Tem algum homem que tem o Espírito de Deus como ele? A unção que estava na vida de José. Ele estava ungido já na casa de Potifar, como ele estava ungido na cadeia. Se ele estava ungido, não precisava de capacitação. Deus usava ele direto. Esse aqui é o primeiro exemplo. Quer o segundo? Vamos embora. Isso aqui é a Bíblia é um show. A Bíblia pode chorar, pode vir pregador aqui fazer cair canivete, fogo do céu. Vem aqui para a Bíblia aqui. Com o titio aqui, vem aqui na Bíblia. Você quer ver outro? Moisés. Interessante. Moisés. 40 anos no Egito para aprender a ser estadista. Porque Deus precisava de um estadista para guiar o povo no deserto. Ele estava sendo capacitado, desenvolvendo habilidades e conhecimentos de gerenciamento, porque ele era príncipe. 40 anos no deserto para aprender a ser servo, porque Deus precisava de alguém para obedecer a sua voz e servir ao povo. Aos 80 anos, vem os sinais da unção. Quando Deus manda ele livrar o povo, 80 anos de idade, 40 e 40, o que é que Deus diz? Êxodo capítulo 4, versículo 9. Mas quem sou eu? Quem sou eu para ir lá? Eu vou mostrar que você tem uma unção para isso. O que é que você tem na tua mão? Uma vara, solta aí no chão. Se torna em serpente, pega pela cauda, volta a ser vara. Esse é o primeiro sinal da minha unção sobre você. É o que Deus estava dizendo para ele. Pega a tua mão, tá sã? Coloca no seio, tira. Leprosa, bota de novo e tira. Sã. É o segundo sinal, se não acreditar no primeiro. Pega a água, tem água? Joga na terra, se transforma em sangue. É o terceiro sinal. São os sinais do revestimento de autoridade que Deus estava dando a Moisés para guiar o povo. Então, por que Deus não pegou Moisés e não tirou quando ele matou o egípcio? Por que não tirou ele direto para livrar o povo? Já que ele tinha unção. Porque ele estava sendo desenvolvido e treinado na capacitação. Eu estou com a Bíblia, meu filho. Só em 80 anos de idade que a unção vai se manifestar na vida do cara. Quer outra? Vamos embora, meu irmão. Isso aqui é assim, de exemplo. Davi. 1 Samuel 16:13, ele é ungido rei. Porque ele não saiu da casa de Jessé direto para o trono. Só depois de 15 anos, aproximadamente. Por quê? Porque ele precisava ser desenvolvido em habilidades para ser rei. Ele tinha unção de rei, mas não tinha habilidade de rei. Bem, se ele tinha unção, por que quando ele chegou para lutar com Golias, que o rei Saul manda a vestimenta, a espada, tudo sobre Davi? Já que ele tinha unção. Se ele tinha unção, era só usar a espada, o capacete, a armadura de Saul. E o que Davi diz em 1 Samuel 17, versículo 38 e 39? Ei. Eu não sei usar essas coisas. Eu não tenho habilidade para essas coisas. Mas ele tinha unção. A unção não dá habilidade. E nem a habilidade da unção. Aí o que ele faz? Qual é a habilidade de Davi? A habilidade dele é com a funda e uma pedra. Agora vamos lá. A unção sobre Davi, a gente não lê porque a Bíblia não vai entrar em detalhes. O que fez aquela pedra cravar exatamente na área vulnerável da testa? Aquela pedra, se batesse aqui, não derrubava o gigante Golias. Se batesse aqui, não, ela só na fronte. Quem é que levou aquela pedra certinha a perfurar a fronte daquele homem? Foi a unção que estava sobre a vida dele. Mas a habilidade com a funda era de Davi.
Oh, irmão, se ele tinha unção, ele usava a mesma espada sem saber usar. Davi só vai aprender a usar espada depois de 1 Samuel 21. Quando ele está fugindo de Saul e tem a espada de Golias lá com o sacerdote. Ele diz, você tem alguma coisa aí? Tem uma espada, ele não sabia usar. Aí ele foi se habilitar a usar a espada. Tem crente enganado que pensa que é um som. Manto! Aleluia! Eu estou ungido. Está ungido, é? Cadê a sua habilidade? Eu estou provando a Bíblia. Eu estou com a Bíblia aqui. Apóstolo Paulo. Isso aqui é um exemplo. Não é o máximo, mas é quase o máximo de unção. Em Atos 19, 11 e 12 diz que Paulo, os aventais e lenços saíam de Paulo e paralítico andava, cego via. Meu irmão, diz o texto que pelas mãos de Paulo Deus fazia coisas extraordinárias, a unção. 2 Timóteo 4,13. Tu quando vieres, traz a minha capa que deixei na casa de Carpo em Troades, principalmente os livros e os pergaminhos. Se ele tinha unção, para que ele estudar? Ele escreveu quase que a metade do Novo Testamento, meu irmão. O que aquele cara tem que ler? O que ele tem que ler Bíblia? Já que ele tem unção. Capacitação. Vamos hoje à igreja. 1 João 2,20 diz assim, vós tendes a unção do santo. Nós temos a unção de Cristo. E por que você santifica? Por que você ora? Por que você lê a Bíblia? Por que você vem para a igreja? Habilidade. Sendo capacitado. Mesmo você tendo a unção. O exemplo máximo de unção é Jesus Cristo. Aqui a gente já para e acaba. O exemplo máximo de unção, Colossenses 2,9 diz que nele habita corporalmente a plenitude da divindade. E por que Jesus começou o ministério dele só aos 30 anos? Ele é o máximo da unção. Mas por que ele começou o ministério dele só aos 30 anos? Lucas 2,52 responde. Jesus crescia em estatura, graça e conhecimento para com Deus e os homens. Estava sendo desenvolvido em habilidades, conhecimento humano, habilidades humanas. Até Jesus. Então era para ele sair. Quantos anos ele tem? Com 12 anos ele disputava com os sábios entendidos. Então daí para frente toca. Vai começar seu ministério. Não está na hora. 30 anos desenvolvendo habilidades. E já tinha sobre ele uma unção que ninguém tem ou teve. Nele habita corporalmente a plenitude da divindade. Então, escute isso que eu vou te afirmar. A unção e a capacitação são os adubos da frutificação. Adubo não produz fruto, mas melhora o fruto e aumenta a sua quantidade. Então a unção e a capacitação não vão produzir frutos na sua vida, mas vão capacitar você, vão fazer com que você produza frutos de melhor qualidade e em maior quantidade. Bota na tela aí. A unção e a capacitação são os adubos da frutificação. O adubo não produz fruto, ele melhora o fruto, torna mais produtivo e aumenta a qualidade do fruto. É isso que você tem que entender. Unção nenhuma faz você frutificar. Capacitação nenhuma faz você frutificar. É você que tem que frutificar. Essas duas coisas vão melhorar o teu frutificar e aprimorar o teu frutificar. Posso ouvir um glória a Deus?
Tem gente enganada, irmão. Eu digo, vem aqui nesse púlpito aqui, prega, pode fazer o fogo cair. Eu estou só conferindo no BIBLA. O cara está falando aqui, é homem de Deus, tem unção de Deus, tem unção de Deus, tem graça de Deus, tem graça de Deus. O que é que ele está falando? Está na Bíblia? Não está? É só teoria. Repito para a Adevec, todas as vezes que um pastor fizer uma afirmação teológica, ele tem que provar na Bíblia. Todas as vezes que um pastor faz afirmação teológica, ele tem que provar com a Bíblia. Senão você fica pensando que teoria teológica é verdade teológica. Quinto lugar, e já vou encerrar. Frutificando no reino. Eu lamento dizer que muita gente quer ser servida e não servir. Se você frutifica é porque você serve. Se você serve é porque você frutifica. Por isso que eu disse que o tema desse ano é acoplado com esse tema do novo ano. Se alguém serve é porque frutifica. Se alguém frutifica é porque serve. Você não consegue separar uma coisa da outra. Tem gente que quer tudo pronto. Estamos aqui para usufruir, não para frutificar. Eu já falei aqui, vou repetir. Interessante, tem uma igreja aí que tem... Não vou entrar em detalhe teológico dela. Mas tem uma igreja aí, eu vou dizer o nome dela, porque coisa boa eu digo, a coisa ruim eu não falo. A igreja Maranata Cristã, não é a Maranata do Paulo Brito. A Maranata Cristã. Você sabia que a igreja Maranata Cristã não tem zelador? Você sabia que a igreja Maranata Cristã não tem ninguém contratado para limpar banheiro, para lavar banheiro, para arrumar a igreja, para limpar a igreja? Sabe como é que é feito lá? Uma escala entre os membros da igreja, seja doutor, seja operário, seja empresário, seja funcionário. Tem uma escala onde os membros limpam, arrumam tudo da igreja. Vão ter que... Eu não vou instalar isso aqui não, fica tranquilo. Já tem gente dizendo, sangue de Jesus tem poder. Mas agora eu vou até beber um pouquinho d'água, porque eu não vou deixar passar essa. É uma cultura bonita, mas é uma cultura deles. Não tem funcionário para limpar, nem para lavar nada. Agora, irmãos, vocês vão me dar licença. Vocês vão me dar licença e me desculpe os irmãos limpinhos. Me desculpe os irmãos educados. Ah, meu senhor, tem que falar? Fala. Se você entrar em certos banheiros da igreja e ver o que tem depois do culto, absorvente jogado no chão, não tem nem a capacidade de botar na lixeira do vaso. Tudo mijado, cocô de criança espalhado. Isso é uma vergonha. Parece um chiqueiro. Tua casa é assim, miserável. Se tu não respeita a tua casa, respeite a casa de Deus. É chiclete colado em cadeira. É meleca colada em cadeira. É bala, é biscoito, vem pro cinema. Tem que dar um saco de pipoca pro moleque que você não controla. Igual aquela criança que fez escândalo e eu aplaudi aquela mulher. Não vou dar lugar na janela para ele, não. Não vou dar, não. Ensina teu filho que o mundo não é a casa dele, não.
Ensina teu filho a amar a igreja, respeitar a igreja. Que trazer refrigerante, trazer bala, sanduíche para dentro da igreja. Isso é um negócio vergonhoso, o que eu estou falando aqui. Eu fico até com vergonha de falar. Eu fico imaginando, isso é uma mulher porca. Que não é a maioria das mulheres dessa igreja, graças a Deus. Mulher porca, pegar um absorvente e jogar de qualquer jeito, não é uma mulher porca. Então um homem não levanta a miséria da tábua do vaso. Miserável mija tudo, menos o lugar certo. Mija o chão, mija aqui, mija ali, mija a tábua, menos o lugar, o buraco do miserável do vaso. E a maioria, e é homem, vai para você, e a maioria dos miseráveis sai do banheiro e não lava a mão. Porco! Ainda quero dar parte do Senhor para as irmãs. Eu entro em banheiro do aeroporto e fico olhando. 60% dos homens que entram no banheiro não lavam as mãos quando saem. 60%. Pode olhar, qualquer um pode conferir em aeroporto. Cultura de porco. E dentro da igreja a mesma coisa. Lava a tua mão, porco! A igreja tem um monte de demanda, o cara só quer ser servido. Dá bronca porque o carro ficou... Estou cercado aqui por tudo que é carro, não consigo sair. Então para lá fora, vai ver se eu estou na esquina. Reclama. Reclama porque pediu, irmão, dá para o senhor sentar ali do lado para me botar aqui um casal? Chegasse mais cedo. Eu cheguei cedo exatamente para esse lugar aqui. Poxa, que legal, hein? Você frutifica onde? Quer me enganar ou enganar Deus ou quem tu quer enganar? Um monte de irmã, eu já disse aqui, eu bato nessa tecla aqui. Vai ver o trabalho pesadíssimo de irmãs cuidando de criança, do filho dos outros, em culto, e você que tem criança pequena não chega para a professora assim... Eu dou aqui um culto. Um culto eu venho aqui te ajudar. Um culto. Não é 2, nem 3, nem 4, nem 5. Pelo menos um culto. Solta lá e segura aí. Segura esse pirralho. Que eu não aguento. E a irmã recebe a bomba ali. De quem você não educa na tua casa. E aí depois vem reclamar. Meu filho chegou em casa reclamando que a professora fez ele chorar. Claro, tu não faz ele chorar em casa, a professora faz ele chorar aqui. Porque se você fizesse esse pirralho chorar em casa, ele não ia chorar aqui, porque ele ia aprender limite. Vem para a igreja e entrega um celular na mão do guri. Aqui não é lugar para você estar com um celular na mão de criança nenhuma, não. Nem da tua. Ninguém quer aplaudir. Irmãos, tem tanta demanda, gente. Tem tanta coisa para se fazer no reino. Tanta coisa para se fazer no reino. Agora, a melhor e a maior frutificação que eu e você podemos produzir é pregar o evangelho, ganhar vidas para Cristo e discipular. Essa é a maior. Se o povo de Deus entendesse isso, se o povo de Deus entendesse isso, que essa é a maior frutificação, e os resultados para a sua vida, você estaria vivendo uma outra dimensão de vida.
Tem uma irmã aqui, que é a que mais traz gente para se batizar, a que mais discipula a gente nessa igreja. Um dia desse ela perguntou para mim: pastor, por favor, me explica. O que é, minha irmã? Por que cada crente da igreja não se preocupa em ganhar uma vida no mês? Por que o povo de Deus não se preocupa? Uma pessoa, não é 10 nem 20, uma pessoa, pastor. O senhor pode me explicar? E todo batismo aqui tem 3, 4, 5, 10 que ela discipula. Todo batismo. Falou: pastor, como é que é um crente? Agora eu vou dar um número para a Devec. Como diz o ditado, fica vermelha a cara sem vergonha. Agora eu vou dar um número da Devec, só para você sentir o drama. Você aplaudiu quando eu falei aqui que nós batizamos esse ano 7.100 pessoas? Aleluia, glória a Deus. Sabe o que está acontecendo aqui na igreja? Para cada 15 membros dessa igreja, uma pessoa é batizada por ano. Vou repetir. Para cada grupo de 15 membros da Devec, 15, uma pessoa é batizada por ano. Estamos frutificando? Pense. O que está acontecendo com a igreja? Que vida cristã é essa que nós estamos levando? Nós estamos fazendo da igreja o quê? Entretenimento? Passatempo? Lugar de fuga emocional ou familiar? Lugar que eu tenho igual uma que eu não vou dar o nome aqui dela, uma certa senhora, vamos dizer assim, fica melhor classificar. Ai, quando eu chego na igreja eu fico aliviado, eu gosto do culto. Quando ela chega na igreja, os demônios ficam lá na porta, batendo papo um com o outro. Ela já vai sair. Os demônios param na porta, ela vai para dentro da igreja. Puxa, eu adoro o ambiente da igreja, um ambiente legal, assim, de paz, música, palavras boas. Aí quando sai do culto, o demônio: gostou? Vamos embora, vamos continuar a vida. Aí continua na safadeza que ela tem, na vida promíscua que ela tem. Aí você não é desse. Você não tem vida promíscua, mas também não frutifica. Vem para a igreja, dá dízimo, dá oferta, e está achando que está fazendo tudo demais. Aleluia, glória a Deus, porque eu aprendi, tem que ser crente, tem que vir para a igreja, tem que louvar, tem que adorar, tem que vir na Santa Ceia. Saiu da igreja, continua a mesma coisa, não fala de Jesus para ninguém, não prega para ninguém, não ajuda ninguém, não estende a mão para ninguém, não faz nada por ninguém, não cruza com gente no trabalho, no ônibus, no busão, no sei lá em quê, no Uber, sei lá onde. Não é nada. Aí nós aqui, para cada 15 membros, eu estou falando para toda a Devec, Brasil exterior, para todo mundo, para cada 15 membros da Devec, uma pessoa é batizada por ano. Estamos frutificando? Agora escute o que eu vou dizer, porque eu vou encerrar minha palavra. O resultado, meu filho, tudo na Bíblia tem resultado, meu irmão. Por isso que eu digo que é uma questão de fé. Se você crê, você pratica. Se você não crê, você não pratica. Não adianta. Eu posso pregar 10.000 mensagens sobre frutificar. Você pode ouvir mensagens sobre santificação. Você pode ouvir mensagens sobre vida cristã. Não vai adiantar se você não crê e colocar em prática. Aqui está o resultado. Deus trabalha com isso, meu irmão. Deus trabalha com resultado positivo ou negativo. Se você tem uma vida cristã frutífera, eu repito João 15:8. Duas coisas, resultado. Nisto o Pai é glorificado, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Qual o resultado de uma vida cristã frutífera? Primeiro, Deus é glorificado. Segundo, é uma prova que eu sou discípulo de Cristo. Resultado de uma vida frutífera é que tem galardão. Todo mundo sabe disso.
mas não crê. 1 Coríntios 15, 58, sede firmes, constantes e abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor, isso é tudo que você está produzindo. Tem um galardão. Quando o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 3, do versículo 12 ao 14, ele está falando dessas obras, aquilo que produzimos. Se for de palha, se for de feno e de madeira, queimada. Se for de ouro, pedras preciosas e de prata, tem galardão. Uma vida frutífera é obras de ouro, pedras preciosas e prata. Tem galardão. E a última coisa, se nós crescêssemos e entendêssemos, coloca o texto de novo, de João 15, 16, eu vou terminar aqui. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e des fruto, e o vosso fruto permaneça. Resultado! A fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele volo, não é vos não, Ele volo conceda. Sabe o que eu vou dizer para a igreja de Jesus? E eu estou inserido. Sabe por que muita gente não tem resposta? Sabe por que você pede muita coisa a Deus e Deus não te responde? Sabe por que coisas e por que está levando tanto tempo e por que Deus não me responde? Aqui está a resposta. Você não frutifica. E se você não frutifica, o que você pede não tem resposta. Você frutifica a fim de que tudo, vida material, vida emocional, vida familiar, vida espiritual, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vô-lo conceda. Se você frutifica, tem resposta de Deus para você, tem portas abertas para você, tem milagres para você, tem sobrenatural para você, tem maravilhas de Deus para você. Povo da DEVEC, a começar por mim, vamos frutificar. Se o povo de Deus dessa igreja começar a frutificar, e eu repito, o fruto mais importante que eu e você podemos produzir é conquistarmos vidas para Cristo. Esse é o fruto mais importante. Imbatível. Porque é fruto eterno. Quando ele está dizendo a fim de que o vosso fruto permaneça, não é frutificar por um momento, por um tempo, por uma ocasião. É para permanecer. E se tem algo que permanece, é uma vida que entrega a Cristo. Vai permanecer pela eternidade. Eu gostaria que a igreja repetisse o texto. Eu vou contar 1, 2, 3 e no já você repita o texto. Que está aqui. 1, 2, 3, já. Eu vou pedir para você repetir só a parte final, o resultado. Só do afim em diante. Pode ser na linguagem que está aqui. 1, 2, 3, já. A minha oração é que você possa ouvir a voz de Deus através da sua palavra. Eu não preguei teoria nem filosofia teológica. Eu preguei a palavra de Deus. Sou seu pastor.
Estou te dando uma instrução que pode valer vitórias em áreas da sua vida que você nunca teve. Se você entender o que significa frutificar. O que você faz. Repito. Frutificar é tudo que você produz e glorifica a Deus. É tudo que você produz e engrandece o reino de Deus. É tudo que você produz e abençoa pessoas. É tudo que você produz e edifica você mesmo.